Quando eu pensava a respeito daquilo que Jesus fez na cruz, eu pensava muito sobre a questão do perdão que vem da cruz por causa dele ter tomado sobre si o nosso pecado, a nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Até a questão da nossa cura e libertação. A cura porque nós sabemos que agradou a Deus moê-lo, fazendo-o enfermar. Eu vejo aquela cena no Espírito e eu vejo Jesus na cruz passando por, sabe aquele efeito de vídeo, do videoclipe do Michael Jackson, muito famoso, Black and White, que olha para um lado, é uma mulher, vem para o meio e vira um homem, olha para o lado, uma criança, um velho, e vai transformando. Aquele mesmo efeito, eu vejo Jesus naquela cruz, uma enfermidade atrás da outra. Porque a palavra diz que agradou a Deus moê-lo, fazendo-o enfermar. Ele não carregou as nossas enfermidades no ombro. Ele sofreu as nossas enfermidades no corpo. Como nós vimos hoje, quando ele catou o escrito de dívida, pregou na cruz, e com isso Satanás perdeu o direito. E baseado nesse ato, nós temos plena autoridade sobre demônios para expulsá-los. Pensando tudo isso, é tremendo, e a gente, se pensar somente nisso, nós ficamos com a questão de tratar todo o resultado do pecado, toda a consequência do pecado. Mas eu preciso dizer para você que ao longo dos anos, e já há alguns anos que eu falo o seguinte, porque eu creio que o Espírito Santo ministrou isso, Jesus não fez nada daquilo como finalidade. Ele não estava olhando a cruz. Ele estava olhando além da cruz. Porque depois de tratar o resultado do pecado, o Pai o ressuscitou, ele sabia, eu vou para o Pai, e rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro conselheiro, o Paracletos. Se a gente focar na questão da cruz como o tratamento do pecado, nós estamos enxergando apenas uma parte. Ele fez tudo aquilo para que nós pudéssemos receber o Espírito Santo, habitar em nós e reproduzir o caráter, a vida e o ministério de Jesus em nós. É para isso que Ele está em nós. E nós não podemos estabelecer para a vida cristã um alvo, uma meta inferior a isso. O alvo dele indo para a cruz não é, nesse contexto eu uso a palavra, não me cite fora desse contexto falando isso. Mas ele não foi para a cruz apenas para nos perdoar. Foi para conquistar o nosso perdão, a fim de podermos receber o mesmo Espírito que habitava nele. Encarou o diabo, não apenas para nos libertar, mas levando o escrito de dívida na cruz, possibilitando que não somente nós fôssemos livres, libertos de demônios, como também pudéssemos receber o Espírito Santo dentro de nós. Eu entendo que essa é a finalidade maior, o motivo maior
superior pelo qual Jesus se esvaziou, encarou uma vida aqui na terra, no meio de toda a injustiça, encarou a incredulidade, a perseguição, o destrato, e depois a pior morte de todas as mortes, a crucificação. Mas quando eu penso a crucificação, quem sabe foi até uma dor inferior à dor de se enfermar com todas as enfermidades da humanidade. Ele fez tudo aquilo, mas ele fez para que nós pudéssemos receber o Espírito Santo. O desejo dele é que o Espírito Santo habite em nós, para nos tornar filhos de Deus semelhantes a ele. E nesse sentido, eu quero encerrar o nosso tempo aqui, vendo duas passagens que vão nos ajudar a compreender justamente isso, eu creio. Ezequiel 36. Se for colocar, eu vou seguir o versículo no telão. Ezequiel 36, a partir do versículo 16. 36, 16. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com seus caminhos e com as suas ações. Como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Ou seja, o Senhor está sendo específico no seu diagnóstico em relação por que as coisas estão acontecendo com Israel que estão acontecendo. Porque o furor, a ira do Senhor está caindo sobre a nação. Lembra que Ezequiel é o profeta que está falando quando Israel está no cativeiro. Tipo, se tem povo lá perguntando, mas Deus, por que o Senhor nos trouxe para essa terra terrível? Nos tirou da nossa terra, ele está dizendo. É por causa dos seus feitos, seus caminhos, suas ações. Para ser mais específico, por causa do sangue que derramou sobre a terra. E por causa dos ídolos com que contaminaram. Se Israel para nós é um sinal e símbolo, então pergunto, temos contaminado a terra brasileira com ídolos? Sim ou não? Temos derramado sangue de inocentes em solo brasileiro? Em guerras? Hoje em dia, com abortos, um atrás do outro. Abortos que nós sabemos que acontecem, mas nem registramos, nem contamos. Nós não fazemos ideia, no Brasil, quantos abortos acontecem. Nessa época, o que foi denunciado, eu mencionei agora à tarde, foi o sacrifício de crianças feitos para um deus chamado Moloque, outro chamado Baal, em que nenéns eram sacrificados. O rei Ezequias, alguns dos seus irmãos, foram sacrificados pelo pai dele, rei Acaz. E por isso veio a ruína de Israel. Deus é muito claro quando Ele fala. E sugiro, especialmente para aqueles que não estavam aqui à tarde, Deus está disciplinando a nossa nação também nessas bases. Estamos vendo atos disciplinares da parte de Deus, porque Ele quer que voltemos para Ele.
Ele continua: espalhei-os entre as nações, e foram derramados pelas terras segundo seus feitos, e segundo seus feitos os julguei, segundo seus caminhos, e segundo seus feitos eu os julguei. Em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois dele se dizia, são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Eu quero conversar com vocês sobre uma coisa muito interessante nesse texto de Ezequiel. Os tempos do profeta, os tempos que ele fala, são muito estranhos. Lembra que nesse momento, Ezequias está no cativeiro na Babilônia. Então, quando ele usa esse tempo que ele está falando, ele está se referindo não a esse tempo que ele vive. Ele está descrevendo um tempo em que Israel será espalhado pelas nações, só que Deus está falando como se fosse do futuro, já sobre o passado. Por causa dos seus caminhos e suas ações, eu os julguei, espalhando-os por todas as nações. Eles estão espalhados em apenas 2 nações. Então, não está se referindo à Babilônia e à Síria, que era o cativeiro naquele momento. Ele está falando como se tivesse lá no futuro, já a respeito de algo que aconteceu. E diz que nesse momento, Israel já foi espalhado para as nações, e quando estava nas nações, profanou o nome do Senhor. Os povos, eles estão fora da sua terra, porque eles profanaram o nome do Senhor. O Senhor os expulsou, que é exatamente o que aconteceu em 162. Roma expulsou Israel da sua terra. Versículo 21. Mas tive compaixão do meu povo. Não está prestando atenção? Só 1 ou 2 está prestando atenção? Não. Tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações, para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor, escuta essas palavras: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. São 2 coisas diferentes. O nome do Senhor, por causa da adoração profana, a idolatria das nações, quando a criação do Senhor, o ser humano, feito à sua imagem e semelhança, adora a outros que não são o Senhor, é uma forma de profanar o nome dele. E ele diz aqui que seu nome foi profanado pelas nações, entre as nações. Aí chegou Israel no meio deles e profanou o nome do Senhor de novo, no meio deles. Eu queria fazer uma pergunta séria para você. Como é que está o nosso testemunho como igreja perante a sociedade? Como igreja, o Senhor poderia julgar dizendo:
vocês profanaram meu nome, meu santo nome. Penso na bancada evangélica. Penso em alguns governantes, deputados, senadores, cristãos que eu tenho conhecido. Prefeitos, vereadores, governadores, deputados estaduais. Qual tem sido o nosso testemunho? Mendigo de Deus. Tratando com governantes como se a gente não tivesse um pai, provedor. Pedindo esmola. Vendendo a nossa herança por um prato de lentilha. E como igreja nós temos perdido o fio profético. Como chegar diante de um governante e entregar uma palavra do Senhor, chamando ele ou ela ao arrependimento? Estou falando sobre isso porque nós precisamos nos identificar nesse momento com Israel. Nessa questão de querer entender o ministério profético para a igreja, eu tenho buscado ao Senhor e uma vez Ele falou comigo: Mike, o que você espera? O que o povo espera que eu faça quando a igreja se torna semelhante a Israel e vira as costas para mim, profanando o meu nome? A igreja está achando que eu não vou disciplinar. A teologia popular diz que estamos na época da graça, Deus não castiga, Deus não disciplina. É pura ilusão. Eu estou querendo nesse momento me identificar e me ver nessa palavra, para que nós, como igreja, nos vemos nessa palavra, por causa daquilo que Deus promete que Ele vai fazer. Para vindicar a santidade do seu grande nome. Você ouviu essa frase? Eu vou vindicar a santidade do meu grande nome. Ou seja, o que falamos à tarde. Eu vou santificar o meu nome. Eu vou tornar a fazer meu nome santo perante as nações. 23, vindicarei a santidade do meu grande nome que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. E aí ele fala o que ele vai fazer. Porque lembra em versículo 22, ele diz, não é por amor de vós que eu faço isto. O que o Senhor vai fazer? Agora, em 24 ele fala, tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Essa palavra ficou adormecida, bem como palavras em Jeremias, Zacarias e outros profetas, sobre o retorno de Israel à sua terra, até 1880, 90, essas décadas. Quando começou judeus voltar para a terra. Em 1948, Israel foi reconhecido como nação novamente e declarado
é certo eles voltarem para a sua terra. Vocês mais jovens, vocês não têm janela para saber, e nem nós que somos mais velhos aqui, nós não temos uma janela para entender que 100 anos atrás, quando se falava, 150 anos atrás, quando se falava de Israel voltar a habitar a sua terra, que voltar a habitar a sua terra? Nem nação não é. Está vivendo entre as nações. Não é mais o povo judeu. Já sumiu. Não tem mais. Tinha famílias praticando nas nações. Judeus que estavam ainda observando as festas, celebrando o sábado, aprendendo as escrituras. Sim. Mas não vivendo como povo. Agora o judeu se tornou brasileiro, o judeu se tornou argentino, o judeu se tornou venezuelano, o judeu se tornou chinês, o judeu se tornou americano, o judeu se tornou inglês. E quando os judeus voltam das terras, eles voltam como um povo judeu, mas com sangue das nações. Deus pegou, é uma coisa muito, muito interessante. Ele pegou o sangue judeu e misturou com todas as nações. E os judeus voltando para a sua terra não falavam hebraico. Só para te informar, por causa de um homem que se tornou um professor de hebraico, todos voltando para a terra, começaram a aprender a falar hebraico. Porque quando chegavam, falavam russo, inglês, espanhol, português, chinês, as línguas da África, as línguas de todas as terras. Coisa doida. Deus trouxe de todas as nações. Sabe o que é? Sabe por que eu estou falando isso? Essa profecia está em cumprimento durante os nossos dias. Parte do povo de Israel está na sua terra e parte está na diáspora, ainda espalhado entre as nações. Tem judeus aqui no Brasil, tem judeus na Argentina, tem judeus na Venezuela, no Chile, Estados Unidos, México. Aí vai. Nos 5 continentes. Que ainda não voltaram. Está em cumprimento essa palavra. Esse fato gera um temor no meu coração, porque não é só isso que Deus fala que Ele vai fazer. Versículo 25. Então, ou seja, nesse tempo que eu estou trazendo o povo de volta da terra, então aspergirei água pura sobre vós, ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Queridos, que palavras são essas? Se tem alguém aqui que estudou teologia, você vai saber que esses são os textos bases para novo nascimento e batismo com o Espírito Santo, para nós como igreja. Nós olhamos para essas palavras e falamos que nós antecipamos essa promessa para nós como gentios, a partir do início que aconteceu em Pentecostes. Quando o Espírito Santo foi derramado, não foi na sua plenitude. Por quê? Porque aqui fala, não no tempo antes de Deus espalhar. Qual é o tempo dessa palavra? Quando Deus traz o povo de volta.
quando Deus traz o povo de volta. Alguém já sacou a implicação? No tempo em que Deus está trazendo o seu povo das nações, vai haver um novo derramar do Espírito Santo numa dimensão mais ampla. Observa o século 20. Deixa eu te falar sobre algumas datas, tá? Um povo judeu começa o seu retorno 1880, 90. Em 1900, na virada do milênio, por causa de uma freira, o Papa fica incomodado. E ele faz algo. Mike, você vai falar do Papa? Vou. Por causa do que aconteceu. Essa freira ficou escrevendo cartas para ele, dizendo: Papa, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo. Ela no ouvido dele: precisamos do Espírito Santo, precisamos do Espírito. Não parava. Aí ele resolveu fazer algo. Que aquele ano da virada do século seria o ano em que ele, se vendo como Papa da igreja, o cristianismo, uma pessoa muito importante, vai ser o ano do Espírito Santo. E tinha uma janela no Vaticano, que sabe quando você fica pintando a janela e fica colada a janela? E não abre por causa da tinta? Colou. Tinha no Vaticano uma janela dessa. Sabe o que ele fez? Mandou limpar. E na noite da virada de 1899 para 1900, ele foi à janela, abriu e disse: vem, Espírito Santo. É interessante isso. Por quê? Porque poucos anos antes, Israel começou a voltar para a sua terra. 1902, lá no país de Gales, começa um derramar do Espírito Santo. E um jovem dos seus 18 anos, por aí, orando muito, se desgasta totalmente e até morre cedo, de tanto orar e de tanto se dispor, por causa desse derramar do Espírito Santo. Ele se desgastou completamente. Outros ficaram sabendo disso lá nos Estados Unidos e pediram que ele orasse. E começou em 1904, no estado de Kansas, bem no coração dos Estados Unidos, um derramar, onde numa escola, alguns alunos pediram: o que é o batismo com o Espírito Santo? O professor falou: começa a pedir. E Deus vai dar, porque é Jesus que batiza com o Espírito Santo. E de repente, quando esse diretor da escola estava até em viagem, alguns alunos se reuniram, começaram a pedir e orar. E o que acontece? Uma das meninas começa a falar em línguas e é batizado com o Espírito Santo. Todo o grupo. Isso começou um tremendo mover ali, mas nós não ouvimos muito falar sobre isso. Por quê? Porque isso foi o início de algo, tá? Esse diretor da escola, ele foi para Texas. E um filho de escravos foi para Texas porque ele queria entender isso. Um pastor que tinha sofrido muito de igreja em igreja, e porque ele era filho de negros, escravos, caolho, ele não era bem visto, não era bem quisto. Ele vai para a escola porque ele quer entender isso, mas no estado de Texas, nessa época,
Um negro não podia estudar com um branco. Ele não se ofendeu. Ele resolveu, junto com o diretor da escola. Enquanto o diretor da escola ensinava, ele sentou numa cadeira do lado de fora da sala. Não se ofendeu. Não se ofendeu. Não se ofendeu. Porque ele estava atrás de algo muito maior. Essa geração precisa ouvir isso. Nós somos a geração de não me toque, não pode, politicamente correto. Esse homem não se ofendeu com racismo. Não se ofendeu. E depois, ele e esse pastor iam pregar juntos à noite. Ele foi convidado para ser pastor, começou a falar sobre o Espírito Santo, na outra semana demitido. Foi uma mulher da Califórnia falar com ele, conheceu, ouviu, resolveu convidar ele para ser pastor da igreja lá na Califórnia, Los Angeles. Nessa época ele estava orando conforme os historiadores do movimento. Ele orava 5, 6 horas por dia, por um derramar do Espírito Santo. Chegou lá em Los Angeles, pregou sobre o Espírito Santo. Na outra semana ele voltou para pregar domingo de manhã e encontrou a porta fechada e trancada. Com uma cartinha. Não és mais pastor da nossa igreja. Valeu. Não se ofendeu. Eu sei que Deus tem falado comigo sobre um grande derramar do Espírito Santo. Ele continuou orando. Achou um lugar para morar. Deus falou para ele, vai em tal rua, tal bairro, e tem um grupo que tem orado por um derramar do Espírito Santo. Ele chegou na rua chamada Bonnie Bray. Ele chegou a essa casa passando o dia ou a hora de toque de recolher, porque negros não podiam estar na rua passando às 18 horas da tarde. Não se ofendeu. Mas também não se submeteu. Chegou na porta, bateu, e a senhora atende. Lá está esse negão. Vocês estão orando para Deus derramar o Espírito Santo? Estamos? Estamos sim. Deus me enviou. Ele começou ali a ensinar sobre o Espírito Santo. Todo o grupo começou a orar. Começaram a ver batismo com o Espírito Santo. O início de um avivamento. A casa em poucas semanas lotou. Não cabia mais gente. Tinha gente do lado de fora nas pregações. Resolveram pegar um lugar que tinha sido um estábulo. Depois foi uma igreja. A igreja tinha saído. Estava parado na rua Azusa. Aleluia. Simplesmente o maior derramar do Espírito Santo da modernidade. 1906 até 1909. Dizem 3 anos e meio que Jesus andou entre nós. Sacerdócio de todos os santos, todo mundo ministrava, cura, libertação, pregação, todo mundo ministrava. Criança, adulto, homem, mulher, negro, hispânico, não importava. Até pastores pregavam.
O problema é que alguns deles pregavam na carne e o Espírito Santo não gostava. Eles caíam enfermos ou até desmaiavam e eram levados para não pregar. Isso é literalmente. Por quê? Uma coisa muito esquisita eu sei, mas esse pastor, William Seymour, ficava no meio da congregação, não na frente, no meio da congregação, em cima dos banquinhos, com uma caixa sobre sua cabeça. Para ele não ser influenciado por aquilo que ele podia ver com seus olhos. Ele queria que o Espírito Santo conduzisse tudo. Para vocês que lembram, que pensam que isso foi só relacionado à questão de batismo com línguas, que não é nem um termo bíblico, é batismo com o Espírito Santo, e podia ou não falar em línguas. E por que eu falo isso? Porque o próprio Seymour, no início, não falava em línguas. Ele orava, o pessoal era batizado, falava em línguas, mas ele não falava. Ele só passou a falar em línguas um ano e pouco depois. Além disso, milhares e milhares de cegos foram curados. Milhares e milhares surdos curados. Milagres criativos. E esse homem que tinha perdido um olho terminou o mover sem olho. Só para a gente cair na real e ficar na nossa. Tá? Deus faz como Deus quer. Eu creio assim. Esse mover, quando eu estudei, ao meu ver, foi o maior movimento missionário de todos os tempos. A Assembleia de Deus no Brasil nasce em Azusa. Quadrangular no Brasil nasce em Azusa. Igrejas pentecostais, igrejas, todas elas nascem em Azusa, 1906 a 1909. Nós precisamos entender que Deus levou pessoas para esse derramar, e desse derramar, Ele enviou pessoas para os confins da terra. E se a gente medir hoje um resultado missionário de Azusa, nós precisamos olhar e contabilizar todas as igrejas da Assembleia de Deus em todos os continentes, todas as igrejas quadrangulares em todos os continentes, todas as igrejas pentecostais em todos os continentes, todas as igrejas renovadas, porque tudo isso nasce em Azusa, que chega nos anos 50, 60 e 70, e as igrejas históricas começam a ser tocadas por esse mover que já tem 40 anos. E aí entra na igreja metodista, a igreja presbiteriana, a igreja luterana, a igreja tradicional e histórica começa a receber. Os anos 70, onde tem renovação carismática católica. Conta. Tem que contabilizar. Porque tudo isso começa em Azusa. Israel começa a voltar para a sua terra e Deus começa a derramar o Espírito Santo de novo numa amplitude
tremenda. Está vendo o paralelo da Escritura aqui? Porque ele fala, então, quando Israel está voltando para a sua terra, aspergirei, porei dentro de vós o meu espírito. Tirarei o coração de pedra, porei dentro de vocês um coração de carne. Agora, por que ele está fazendo isso? Porque Israel profanou o seu santo nome perante as nações. E porque o nome dele foi profanado entre as nações. Então, o que ele está fazendo? Ele está santificando o seu nome. Gente, como não se alegrar diante daquilo que nós estamos falando? Que isso? Santificado seja o teu nome. Como é que o Senhor vai fazer para santificar o seu nome? Ele vai batizar um povo de coração de pedra com seu espírito. Ele vai arrancar o coração de pedra, dar um coração de carne. Ele vai por dentro de nós o seu espírito para santificar o nome dele que foi profanado. Eu não vou pregar sobre o Rio do Leão, que é uma palavra que Deus tem me dado sobre um derramar do Espírito Santo no Brasil, mas eu vou falar só um trechinho. O Senhor tem falado como as cataratas do Iguaçu são 12 vezes maiores do que as cataratas de Niágara, com que se comparou nos anos 80 para falar do derramar do Espírito Santo em Toronto, no Canadá, em 1994, que continuou durante um espaço de 12 anos na igreja do aeroporto. Assim será o derramar do Espírito Santo no Brasil 12 vezes mais do que se viu em Toronto. E eu vejo base bíblica aqui. Eu estou esperando, e nisso na minha vida, isso já foi confirmado e sinalizado de N maneiras e N vezes. Então, é por isso que eu posso estar diante dos irmãos dizendo, eu sei que vem vindo um derramar do Espírito Santo. Algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o seu Espírito, o mesmo que sonda as profundezas de Deus, tem nos revelado essas coisas. Amém. Glória a Deus. E daí, eu gostaria que você abrisse comigo. Não, vamos terminar aqui. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus, isso é 28, 29. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo e o multiplicarei, não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós. Fique bem entendido. Que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos
por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. A gente precisa entender muito bem. O Senhor nos ama. Eu não estou colocando o amor do Senhor, e Ele não coloca o seu amor em jogo aqui. Mas o que eu entendo das Escrituras nessa passagem é: há algo que está acima do amor que Deus tem por nós. É o seu nome. E nisso, com muito temor, observo que Ele mesmo diz: não é por amor que eu tenho, pelo amor que eu tenho por você, que eu vou te dar o meu Espírito de novo. Eu estou fazendo isso para santificar o meu nome. Eu espero nesse derramar que sobre nós, sobre a nossa nação, venha pairar o espírito do temor do Senhor. Nós somos um povo e nós somos uma geração que não conhece o temor de Deus. E eu entendo e discerno que está na hora da gente conhecer o espírito do temor do Senhor. Essa obra do Espírito Santo. Abra agora comigo em Lucas 11, novamente. Nós começamos a falar sobre isso à tarde, Lucas 11. Mas nós paramos numa certa altura, porque eu queria guardar isso para esse momento de encerramento. Isso tem tudo a ver com o que acabamos de falar. Lucas 11, versículo 1 diz: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Se você perdeu a parte da tarde, por favor, veja a gravação que vai estar no YouTube, né, Lucas? Vai ficar lá para você assistir, porque à tarde nós explicamos muito bem esse contexto e o que isso significa. E levou um tempão, por isso a gente não vai repetir agora. Mas Jesus responde para ensinar os discípulos como orar, obviamente revelando como ele estava orando quando eles olharam para Jesus. Ele diz: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano, dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda. Opa! Na fala, Jesus não parou só quando falou da oração. Ele continuou falando. E agora, o que ele está falando faz parte da resposta: ensina-nos a orar. E é evidente que o que ele vai falar agora está ligado à oração que ele acaba de ensinar. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da
importunação e lhe dará onde que tiver necessidade. O que Jesus está falando quando ele fala isso relacionado ao Pai Nosso? Ele está dizendo, gente, não pense que essa é uma oração assim qualquer. É desse jeito que eu estou importunando o Pai a teu respeito. Você é meu amigo. E eu quero que o Pai me atenda para poder te dar algo. Eu importuno o meu Pai fazendo esta oração. E quero que você faça o mesmo. E ele ensina com isso, com essa parábola, que a importunação, a persistência, não desistir de fazer essa pergunta, essa oração, é importante. Eu importuno meu Pai a teu respeito com essa oração. Não é uma oração qualquer. Persista, não desista. Amém. Por isso vos digo, ele não parou de falar. Por isso vos digo, pedi, dá-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, a quem bate, abrir-se-lhe-á. Espera aí, mas isso não foi ensinado isoladamente? Eu posso pedir o que eu quiser? Assim eu quero... Você preencheu a lacuna já. Então, pedir, Deus vai me dar. Bater, Deus vai abrir. Buscar, e Deus vai. Eu vou achar. Só que não é isolado. Jesus está dizendo, com essa oração eu peço, com essa oração eu busco, com essa oração eu bato. Porque eu sei, se eu pedir assim, o Pai vai atender segundo a sua vontade, faz parte da oração. Se eu bater, o Pai vai abrir, segundo a vontade, faz parte da oração. Se eu buscar, um Pai vai me levar a encontrar, segundo a sua vontade, porque faz parte da oração. E de repente, não é pedir qualquer coisa. Não é buscar qualquer coisa. Não é bater em qualquer porta. Mais uma vez, ele está falando da insistência, a perseverança, a importunação. Persista, não desista. Fala de duas maneiras a mesma coisa. Mas aí, qual dentre vós? Mas ele não parou. Ele não para de falar. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, depois de ouvir tudo isso, qual dentre vós
é o pai que eu estou dentro de tudo que é certo. E eu estou pensando comigo, opa, estou bem. E Jesus vem com, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Aleluia. Sabe aquela fala de Jesus quando ele está falando com Nicodemos e Nicodemos está rodeando na conversa e Jesus vai, quem não nascer de novo? Nicodemos não estava falando sobre. Eu vejo esse texto semelhante. Quem está falando sobre o Espírito Santo? Ninguém está falando sobre o Espírito Santo, mas Jesus revela sobre o Espírito Santo algo. Nesse texto, Jesus liga a oração que ele ensinou e que ele fazia ao Pai, dando o Espírito Santo. Se eu estou entendendo as Escrituras corretamente, quando Jesus fala, eu vou para o Pai, eu vou rogar ao Pai, e Ele vai enviar o outro Paracletos, que significa que o Espírito Santo vai ser para eles igual Jesus tinha sido para eles. Agora, nessa passagem, Jesus está nos mostrando como ele ora para o Pai enviar o Espírito Santo. E nós sabemos que quando ele ascendeu, ele ficou 10 dias contados no nosso tempo, 10 dias rogando ao Pai. Eu entendo que ele teve que insistir. Não foi assim, Pai, envia. Não foi de imediato. Aparentemente ele sabia, vou ter que importunar o Pai. E nessa passagem, eles estão pedindo para ele falar da sua intimidade, o seu momento íntimo de intercessão com o Pai. Ensina-nos a orar como o Senhor está ensinando. E como João Batista nos ensinou os seus discípulos, precisamos saber como o Senhor está orando. Lembra que eu falei no início? A cruz está no caminho, mas o alvo de Jesus é a sala do trono, onde ele vai pedir que o Pai envie o Espírito Santo. Como que Jesus orou por Pentecostes acontecer? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ezequiel 36. Como que Deus vai? Uma das maneiras que Deus vai santificar o nome dele? Derramando o Espírito. Venha o teu reino. O reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas. Só vamos pedir perdão daquilo que o Espírito Santo nos convence que é pecado. E vamos perdoar, porque o Espírito Santo nos ministrou que tudo que o Senhor nos perdoou
serve de base para a gente perdoar o nosso próximo. Livra-nos do mal. Jesus disse, eu expulso demônios pelo dedo de Deus em um texto, pelo Espírito Santo no texto paralelo. O Espírito Santo está diretamente ligado a essa oração. E Jesus se revela nessa passagem, nessa fala dele, que quando ele vai para o Pai, a maneira que ele ora, a oração que ele faz, é: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Como que ele está pedindo, não nos deixe cair em tentação? Paulo acaba revelando os pormenores. 1 Coríntios 10, 13. Ninguém, não há tentação que sobrevenha uma pessoa que não possa suportar. Mas o Espírito Santo, na hora, aponta e mostra uma porta de escape. Para a gente se não cair em tentação, a ministração do Espírito Santo. Gente, isso me incentiva muito mais, acrescentando uma palavra. Eu pude falar com um homem que é um historiador, tem conhecido e continua na expectativa de ver Azusa novamente, por causa de uma profecia no final desse derramar de Azusa, que falou depois de mais ou menos 100 anos, vai haver um derramar semelhante a Azusa, só que em muitos lugares da terra. Nisso, quando eu estava falando com ele sobre a palavra que carrega o Rio do Leão 12 vezes mais, e que hoje eu estou numa missão, compartilhando e trazendo renovação, uma mente renovada em relação à oração que nós chamamos Pai Nosso, a intercessão do Messias para mim, ele deu risadinha. Eu perguntei, mas que graça tem? Ele falou, não, você não está entendendo. Eu falei, o quê? A oração do Pai Nosso foi a principal de Azusa. Eu gostei da ideia. Eu gosto de entender que quando eu estou pedindo assim, eu estou orando para aquilo que Jesus queria quando ele se entregou à cruz. A cruz estava no caminho, mas ele estava olhando a sala do trono, onde ele ia pedir ao Pai, envie o Espírito, Pai. Literalmente eu estou sim dizendo, se nós assimilarmos essa oração em nossa vida, o exercício do nosso sacerdócio em intercessão, Novo Hamburgo vai mudar. Uau, eu creio. Sapiranga vai mudar. Amém. São Leopoldo vai mudar. Amém. Gramado vai mudar. Amém. Porto Alegre vai mudar. Amém. Mas a gente precisa assimilar isso. Coloquei tudo isso desde ontem, para a gente entender que não é qualquer oração. E não é a intercessão como discípulos de Jesus, não é um exercício vão. Não se trata de religiosidade. Se trata de corresponder com o sacrifício do Cordeiro, pelo qual Ele nos comissiona, Ele nos constitui para sermos as pessoas no cumprimento desse sacerdócio que podem ser agentes de mudança, transformação das nossas cidades. É Deus que vai fazer, mas nós vamos ter o clamor em nossas bocas para fazer isso. Para que Deus faça, nós vamos clamar isso ao Senhor.
Eu entendo que essa é a oração dos filhos de Deus, Pai Nosso. Eu entendo que essa é a oração daqueles que querem preparar o caminho do Senhor, porque quando Jesus recebe os discípulos de João Batista, Lucas 10 diz que ele envia de 2 em 2 os discípulos para as cidades onde ele estava para ir. Ou seja, ele assimila o ministério de preparar o caminho para a sua volta. É a oração nossa que prepara a volta de Jesus. Vem o teu reino. É o clamor da noiva. O Espírito e a noiva dizem: vem. Eu estou falando tudo isso porque eu vejo uma multiplicidade de sinais e fatores que apontam para mim o valor dessa oração, dessa intercessão. E por que Jesus nos ensinou. E agora eu queria praticar isso com vocês. Topam? Nós vamos fazer essa oração. Eu já tenho feito isso em muitos lugares. E eu sei como o Espírito Santo ministra nessa hora. Tá? Nós vamos fazer algo junto. Se você está em família, eu te convido a ficar com os seus familiares. Tá? Se você está com alguns amigos, fica com seus amigos. Rodinhas de 2 até 6, 8 pessoas. Tá? Pode se movimentar, mas a gente vai ficar em rodinhas e eu vou conduzir a gente no exercício, na prática dessa oração. Por favor, junte-se uns aos outros. E eu queria pedir para o nosso tecladista subir aqui, o Jesus. Queria fazer uma observação. Eu entendo que como Messias, Jesus foi instruído pelo Espírito Santo na sua vida. Aos 12 anos nós sabemos que Jesus conhecia Deus como Pai. Ele disse para Maria e José: vocês não sabiam que eu estaria na casa do meu Pai? Quando ele ficou atrás, no momento de uma festa. Jesus, aos 12 anos, tinha feito uma transferência de paternidade, onde as suas figuras paternas, os pais biológicos, que eram figuras paternas de Deus, que é o papel de todo pai, toda mãe. Ele tinha transferido já a sua expectativa de paternidade para Deus. Agora, dentro da cultura judaica, até os 15 anos, ele estava descobrindo que ele era homem, e ele estava para assumir a preparação para uma profissão, um chamado. Eu creio que entre 15 e 18 anos, Jesus, o homem, recebeu a revelação de que ele era o Messias. Isso se torna muito claro quando ele entra em ministério, até no momento que ele se submete ao batismo. Ele já toma sobre si os nossos pecados naquele momento. No batismo ele não tinha pecado a confessar.
Ele estava identificando-se com a humanidade, até por causa dessa oração, que ele orava: perdoa os nossos pecados. Sempre há um questionamento para mim, mas Jesus não tinha pecado a pedir perdão. Eu concordo com você, mas ele se identificou tanto conosco, que ele pedia perdão do Pai por nós, como se ele tivesse. A identificação foi total. Eu creio que nisso, porque ele vai chegar e vai passar milhares de anos em intercessão, o Espírito Santo, já de 15 a 18 anos, ensina Jesus a orar e interceder por Israel, pelas nações. E eu creio que o resultado é essa oração. Eu falo tudo isso porque nesse momento eu gostaria que você concordasse comigo para pedirmos que o Espírito Santo, que ensinou Jesus a interceder com essa oração, nos ensine na prática dessa oração. Eu creio que, se Hebreus fala que Jesus intercedia com lágrimas e com gemidos, ele chegou a gemer e chorar fazendo esta oração. O Espírito Santo revelou para ele. Então, Espírito Santo, nós te pedimos agora, tu és o mesmo que ensinou o homem Jesus a interceder, o mesmo que ensinou essa oração a Jesus. Nós te pedimos, Espírito Santo, ensina-nos agora. Traga sobre nós o peso que o Senhor deseja. Eu creio que todos nós queremos o reino de Deus para os nossos lares. Então visualize, feche seus olhos agora e visualize o seu lar. Os quartos, as salas, a cozinha, talvez a família reunida na sala. E porque Jesus deseja estabelecer o seu reino nesse lugar, deseja atender essa família, Ele te colocou ali para você orar e pedir, conforme Ele ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. De repente você se juntou ao seu pai, considerado o provedor, e você junto com ele pediu a provisão de Deus Pai para o lar. Você não pode sair de uma oração dessa pela sua família se você tem pecado contra alguém da sua família e não ir em seguida pedir perdão. E se alguém tem ofendido você, em seguida não perdoar, sem acusar a pessoa. De repente você orou por aquele filho desviado, longe de Deus, aquela filha desesperada, debaixo da influência do mundo. Você clamou: Pai, venha o teu reino e seja feita a tua vontade na vida dela, como no céu. Livra ela do mal, Senhor. E nós temos vizinhos. Se você mora num prédio, você está com
um prédio cheio de gente para você abraçar em intercessão. Se você mora numa casa, você tem um quarteirão em que você mora, o quarteirão da frente, dos lados, muitas famílias para você abraçar em intercessão, para clamarmos juntos, como Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? De repente você orou por aquele vizinho chato, aquele outro vizinho que tem um filho drogado. Você pediu o reino de Deus sobre ele e sobre ela. De repente, aquela família que você sabe que faz parte de uma seita, você orou: Senhor, livra essa família do mal. E no final dessa oração, aquela família que mora num casebre, que você sabe que falta comida, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Você se quebranta e fala: Deus, eu vou fazer uma compra e eu vou entregar lá. Vou fazer um rancho para essa família. Oh, Brasil! Quando que nós vamos voltar a ver esses dias em que paramos de ter medo do nosso vizinho para deixar a compaixão do Messias tomar os nossos corações? Eu digo, quando a gente começa a interceder como o Messias intercedia, você pode fazer uma caminhada. Alguns vão fazer em prédio, no elevador, de andar em andar, que você vai parar e você vai estender a mão e orar pelas famílias naquele andar. Vai subir e orar pelo outro andar, até orar por todas as famílias. Você vai sair da porta da sua casa e você vai começar a fazer uma caminhada de intercessão em volta do seu quarteirão. É a tua jurisdição sacerdotal. É tua, não é minha. E nós temos um lugar onde nós passamos uma boa parte do dia, ou no serviço ou na escola. É tua jurisdição. Se você estuda, eu queria que você visse agora, feche os seus olhos, visualize a escola. A direção da escola, as salas, os escritórios, corpo docente, os seus colegas, os outros alunos, do menor ao maior. Essa é a tua jurisdição sacerdotal. Deus te colocou ali para interceder, até que de alguma forma se manifeste o seu reino. Mas se não pedir, não vai acontecer. Mas Ele te escolheu, Ele te guardou, Ele te instruiu, Ele te constituiu para clamar, porque Ele quer manifestar o seu reino. Visualize-se em algum lugar daquela escola. Você que trabalha dentro da firma, veja os seus colegas, veja o seu chefe. Talvez você até seja o chefe.
Você tem pessoas que trabalham para você, que estão na tua jurisdição sacerdotal. Deus está querendo que você interceda sobre essas famílias. Visualize-se nesses lugares e ergue a sua voz ao Senhor para clamar, como Jesus ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Amém e amém. Tem lugares que a gente costuma falar antros de pecado. Pode ser um lugar onde adora outros deuses, pode ser um lugar onde maquina o mal de alguma forma, uma boca, uma zona, boate, bar. Jesus iria entrar nesses lugares para interceder. Eu não estou falando de você fazer isso durante a grande atividade, mas durante o dia, quando você passa, você orar já pelas pessoas que vão estar nesses lugares. Quando que as prostitutas vão começar a se converter? Quando nós as abraçamos, clamando o Pai Nosso. Quando essa geração pervertida vai começar a se converter? Quando nós paramos de reclamar e criticar e nós os abraçamos em intercessão, como Jesus ensinou. Quando que o pessoal que fica frequentando os bares, boates, os drogados, tantos outros, vão se converter? Quando nós, como igreja, os abraçamos em intercessão e clamamos a obra do Espírito Santo sobre eles. É nisso que Deus vai gerar oportunidades, aí sim, para pregar. E pode ser que Ele não chame você para fazer, mas Ele vai levar alguém. Todos nós somos chamados para interceder por esses. Tem gente que sobe num ônibus todo dia. Você está com uma audiência cativa para você abraçar em intercessão. Você vai no mercado, você está com um campo missionário para você abraçar em intercessão. Queridos, os campos estão brancos. Queria que você visualizasse um lugar desses que eu descrevi agora. Deixa o Espírito Santo te mostrar um lugar que você passa, onde Ele quer que você vá orar pelas pessoas ainda amarradas no pecado, na escravatura do pecado naquele lugar. E ergue a sua voz para clamar, como Jesus ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu tenho uma visão profética. Eu
Talvez seja uma coisa doida, se é, tudo bem. Eu vejo muito sentido nisso. Os apóstolos ensinaram a igreja primitiva a orar 3 vezes por dia. Mais ou menos 100 anos depois, levanta-se uma religião que adora a outros, que foca na questão do sacerdócio de todos os santos deles, e que leva o seu povo a parar e adorar e interceder 5 vezes ao dia. Eu estou falando de Islã. Hoje, quando você vai para uma cidade ou um país muçulmano, você vai observar a prática dos muçulmanos em parar na rua. Pode ser taxista, pode ser dono de uma loja. Eles param 5 vezes ao dia para cumprir seu sacerdócio. Por que 5 vezes? Eu fico pensando, será que não é porque a igreja estava fazendo 3? E eles estão achando que 5 vai vencer? Mas nós, como igreja, nem 1 vez por dia, hoje em dia. Espero que isso mude a partir de hoje. Imagina se a igreja em Novo Hamburgo, a igreja do Senhor nessa cidade, tivesse um horário, 2 horários, 3 horários, para parar o que você estiver fazendo, e de forma unida, levantar a nossa voz diante do Senhor pela cidade de Novo Hamburgo. Seja feita a tua vontade em Novo Hamburgo como no céu. E de repente a igreja se identifica com a cidade e a voz da igreja se torna a voz da cidade, que começa a clamar ao Senhor dizendo, e diga comigo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim em Novo Hamburgo como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nunca na sua história, Brasil teve tantos cristãos como tem hoje. E eu creio que tem sido unicamente, eu consigo ver a causa única da mudança que está acontecendo na nossa nação em relação à corrupção, como resposta de oração. Mas não é hora de cruzar os braços e dizer, já ganhamos. É hora de redobrar, triplicar, quadruplicar. Nunca Brasil teve tantos cristãos como tem hoje. Eu não sei quando Brasil teve governantes, presidência cristão como nós temos hoje, declaradamente. E uma visão para mim que é profética da unidade da igreja é o casal presidencial. Ele católico, cristão de verdade, com seus defeitos. Eu acho que aqui todo mundo é perfeito, né? Ela é evangélica e eles unidos.
Olha a visão da unidade da igreja. Dá nó na cabeça, não dá? Quanto que nós imaginamos uma coisa dessa? Mas imagina, a gente pegar a motivação do Espírito Santo, vendo Ele mover dessa forma, e do norte ao sul, leste a oeste, a igreja começa a levantar a sua voz, e a voz da igreja se torna a voz do Brasil perante o Senhor. Em um país do Cristo Redentor, o maior país católico do mundo, que nunca teve tanto cristão na sua história. Imagina os cristãos assumindo o nosso sacerdócio, levantando a nossa voz diariamente e clamando ao Senhor como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim no Brasil como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, teu o poder, e tua é a glória, para sempre. Amém. Queria orar por você. Senhor, nós temos praticado nessa noite a intercessão que o Senhor nos ensinou. Agora estamos equipados em relação a sermos intercessores, sacerdotes do Senhor, constituídos pelo sangue do Cordeiro. Nós te pedimos, Espírito Santo, fale conosco. Fale aos nossos corações quando o Senhor quer que intercedamos segundo as instruções de Jesus. Onde estivermos, com quem estivermos, para interceder, conforme teu ensino, nós estamos ao teu dispor. Nós estamos ao teu dispor. Ensina-nos a orar com a mesma intensidade que Jesus orava quando ele orava assim. Já agradecemos, Senhor, a manifestação do teu reino em escolas, universidades, consultórios, nos tribunais, no comércio, no mercado, nos hospitais, nos lares, nos bairros. Já agradecemos e pedimos que o Senhor acrescente fé. Pai, eu te peço mais uma vez, pela semente da tua palavra que foi plantada em nossas vidas. Nós, como solos, queremos ser solos que produzem 30, 60 e 100 vezes mais. Sela a tua palavra, Senhor, nós te pedimos em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos voltar, pastor? Enquanto você está voltando, eu queria agradecer a todos, os que são da casa e os que vieram de outros lugares, outros ministérios,
Tem sido um privilégio para mim. Mais uma vez eu quero falar para você, se você que está querendo, gostaria de receber gravação em áudio de 14 horas, que tem mais algumas coisas que eu passei para vocês aqui. O Lucas está com o link, fala com ele vai poder te passar o link via WhatsApp. Você pode baixar os áudios no seu computador, no seu celular, e você vai poder ouvir. As faixas são de 10 a 15 minutos, cada aula é de 1 hora e pouquinho. Então é dividido para você ouvir na sua conveniência, tá? Os áudios e o ensinamento. Também todas as gravações, todas as sessões foram gravadas, né, Lucas? Tá? E já está no YouTube, tá bom? Você poder voltar a ouvir tudo que foi ministrado. Quero agradecer o seu carinho, tá? Esses dias, e te encomendar aos cuidados do Espírito Santo. Porque agora Ele vai te conduzir a interceder, quem sabe, em maneiras e em lugares onde você até agora não fez. Deus abençoe.